Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de filosofia. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com o René Descartes, né, e o racionalismo, a corrente, né, de pensamento, né, a teoria de conhecimento que ele vai propor. O René Descartes, né, ele é um francês, nasce aí em 1596, já aí durante a chamada Idade Moderna. Ele tem uma formação filosófica e matemática que vai contribuir, né, para a criação, né, desse pensamento racional, tá? E ele é tido aí como fundador da filosofia moderna, né, científica. A gente trabalhou na última aula, né, o Maquiavel, né, que é considerado aí o fundador da filosofia moderna política. O René Descartes, né, ele vai dar muita importância à chamada gnosiologia, né, que é a teoria do conhecimento. Então, nós temos várias teorias do conhecimento, né, várias formas para que o homem, né, chegue ao conhecimento. Na época reinante ali de René Descartes, nós tínhamos o ceticismo e o dogmatismo. O ceticismo era aquela corrente de conhecimento que não acreditava ser possível se chegar a uma verdade, né? O dogmatismo passava a ideia de uma verdade baseada em crenças. E ainda tínhamos, né, o pragmatismo, que pegaria essa verdade para ter um uso prático, né, a aplicação prática dessa verdade, e o relativismo, que falava que poderia ter múltiplas aí verdades, tá? Então, questionando esses conhecimentos, né, produzidos aí até então, o René Descartes ele procura, né, construir um conhecimento que fosse sólido, né, uma forma de se chegar a um conhecimento que fosse sólida, que tivesse princípios firmes e indubitáveis, ou seja, né, inquestionáveis, contrariando principalmente o ceticismo aí reinante na época, né, que duvidava que fosse possível chegar a essas verdades. E esse conhecimento, né, científico produzido aí por René Descartes, ele vai se basear aí no modelo matemático, né, com fórmulas, com rigor, com método, tá? Então, ele tem todo um método para se chegar a esse conhecimento, tá? Baseando e se inspirando na sua formação de matemático. E ele, né, falece aí na Suécia em 1650. Só uma informação extra aí. O René Descartes, né, ele vai ter uma figura, vai criar uma metáfora aí, né, de uma árvore, de que a filosofia seria como uma árvore, onde a metafísica seriam as raízes. O que é essa metafísica para o Descartes? Seria, né, os conhecimentos inatos aí do homem. Quais conhecimentos são esses? A ideia de Deus e a ideia, né, matemática. E a física seria o tronco e as outras ciências, né, seria, né, como se fosse a junção, né, da metafísica e da física. A partir delas daria-se os galhos, né, as outras ciências. Então todos os conhecimentos estariam, né, diretamente ligados, tá, por essa ideia. Aqui, né, na metáfora de Descartes, nós utilizamos aquela ideia de que a filosofia é a mãe de todas as ciências. Bom, então qual que é a corrente de conhecimento que o Descartes, né, cria? Ela fica conhecida como racionalismo. O que é esse racionalismo, né? É bem simples essa ideia inicial aqui. É a teoria, né, do conhecimento que vai dizer que todo o conhecimento deriva da razão. Tá? Então, somente quando a gente faz uso da razão, né, do nosso pensamento, do nosso intelecto, é que nós vamos, né, poder conhecer verdadeiramente as coisas. Tá? Então, o racionalismo ele privilegia, né, a razão como via de acesso ao conhecimento. E nós temos, né, um princípio para se fazer o uso aí, né, dessa razão, tá? O início do método aqui, que é o inatismo, que são as ideias que já nascem, né, com o indivíduo. São informações aí próprias da razão, tá?
e o conhecimento a priori, esse que vai vir, né, dessas ideias inatas. Tá? E quais são esses conhecimentos? Aqueles que eu citei anteriormente, a ideia de Deus e a ideia aí do conhecimento matemático. Tá? Bom, então o Descartes, ao longo, né, da sua formação, ele esteve em contato com diferentes formas, né, de conhecimento, mas principalmente os conhecimentos dominantes ali, né, da sua época, conhecimento transmitido pela escolástica e do ceticismo, e são conhecimentos que são passíveis de serem questionados, tá? Então, com base nesses conhecimentos aí, é que o Descartes ele procura, né, uma outra forma de conhecimento em que essas verdades transmitidas não fossem questionadas, né, que não fossem opiniões baseadas nos sentidos. Né? Então, ele procura um princípio, né, de uma verdade indubitável. Isso é o que o Descartes procura com a sua teoria do conhecimento, baseada no uso da razão. Então, a sua intenção é começar tudo de novo, desde os fundamentos, né? Ou seja, desde das bases, né? Então, Descartes pretende submeter o saber da sua época a um exame radical, não aceitando como verdadeiro nada que não reconheça como sendo verdadeiro. Tá? Então, isso vai muito de encontro com as ideias, né, que a igreja transmitia, por exemplo, tá? Que eram passíveis de serem, né, de ser questionadas. Tá? Só que o Descartes ele reconhece que colocar em teste, né, todo o conhecimento produzido até então, separar em verdadeiro e falso, o que é verdadeiro e o que é falso, né, seria um trabalho, né, esgotante. Então, ele, né, cria esse método aí para criar o fundamento. Então, ele passa a questionar os fundamentos. Tá? Então, essa forma de transmitir, né, de se chegar a esse conhecimento, e não o conhecimento que já, né, foi produzido ali até então. E o seu método, né, o chamado método cartesiano, ele vai estar descrito no seu livro, né, o Discurso sobre o Método. É o seu livro aí mais famoso, mas ele escreveu outros livros também, tá? Mas é aqui que vai estar a principal ideia de Descartes, né, que vai ser a ideia ali da dúvida como princípio de todo conhecimento, tá? Então, isso daí, né, vocês podem grifar, né, que ele vai estar sempre, né, se questionando, fazendo uso da dúvida para se chegar ao conhecimento, e a aplicação do seu método, né, do método cartesiano para se, né, para saber se um objeto ele realmente é verdadeiro ou, né, falso. Então, a dúvida, né, metódica aí, né, a dúvida como princípio de todo conhecimento. Então, olha só, Descartes afirmava que para conhecer a verdade é preciso, de início, colocar todos os nossos conhecimentos em dúvida. É necessário questionar tudo e analisar criteriosamente se existe algo na realidade de que possamos ter certeza plena. Tá? Então, nós temos que colocar tudo em dúvida. O Descartes ele coloca em dúvida até a sua própria existência, né, corpórea. Ele fala assim: será que eu existo mesmo? Né? Será que eu estou aqui? Será que o mundo físico à minha volta existe? Né? Então, até que ele fica conhecido como, né, a dúvida ali hiperbólica, né, que ele exagera, né, nesse questionamento de existência aí. Tá? E tem que fazer, né, uma análise criteriosa, né, seguindo o método, para saber se isso é verdadeiro ou falso. Tá? Então, nós temos aí a importância, né, da dúvida. Antes da gente ver o método, né, vamos trabalhar aqui a importância, né, da dúvida para, né, diferenciar os conhecimentos falsos e verdadeiros. Tá? Então, ó, Descartes sabe que no conjunto dos conhecimentos há conhecimentos falsos e conhecimentos verdadeiros. Né? Todo mundo sabe que algumas informações
né, são falsas e outras verdadeiras. Como que a gente vai saber diferenciá-las? Tá? Vide aí atualmente o caso aí das fake news, né? Como que a gente diferencia uma fake news? Precisa, né, que a gente procure as fontes, né, dessa notícia, né, vá em outros lugares e não aceite simplesmente aquela notícia que chega, né, para a gente. Então, olha lá. Para separar o verdadeiro do falso, é melhor derrubar o edifício do saber e, aproveitando os conhecimentos verdadeiros, dos quais não podemos duvidar, construir desde a raiz um novo sistema de conhecimentos. Então, o que ele está, né, falando aqui? Que nós temos conhecimentos que a gente não duvida, né, que são os conhecimentos inatos a nós, né, os conhecimentos matemáticos, os conhecimentos e a ideia de Deus, né, a ideia de perfeição. E a partir disso, né, construir um novo sistema de conhecimento, o racionalismo, né, aplicando aí o método que ele vai criar, tá? Então, é a partir dessa ideia, né, de perfeição que nós temos, que vem de Deus, né, da ideia de Deus, é que nós vamos, né, derrubar todas as outras correntes, né, de pensamentos até então. Então, como a gente avalia, né, a solidez, né, dessas bases aí que a gente procura criar nova, né? E a gente está procurando criar uma base sólida para se chegar à verdade, né? Que a gente não possa, né, duvidar aí da sua verdade. Como que a gente, né, vai encontrar essas bases sólidas? Por meio de um critério duplo aqui, considerando como absolutamente falso o que for minimamente duvidoso. Então, se algo gera uma determinada dúvida, primeiramente, você, né, questiona, não aceita aquilo como verdade. Então, aí você vai procurar, né, as origens daquilo ali, vai, né, destrinchar sobre aquela ideia que está te gerando uma dúvida, tá, de um conhecimento. Então, essa é a primeira coisa, né? Para você chegar a uma verdade, é você duvidar de algo minimamente duvidoso. E considerar, como sempre, aquilo como enganoso, né? Aquilo que já nos enganou alguma vez, ou seja, o conhecimento advindo dos sentidos. Né? O René Descartes ele vai ser um crítico aí desse conhecimento vindo dos sentidos, porque os sentidos podem nos enganar, né? Já nos enganaram e podem continuar nos enganando. Então, ele reconhece esse conhecimento, mas ele não leva ele muito a sério, né? Digamos assim, porque ele pode nos enganar, então eu não posso ter ele como uma absoluta certeza, tá? Os conhecimentos advindos aí dos sentidos. Aqui a gente assemelha muito ao pensamento de Platão, né? Naquela ideia do mundo sensível, que é um mundo falso, né? Um mundo ilusório, né? Do mundo inteligível, que seria aquele mundo ali com as ideias, né, verdadeiras, né, absolutas. Então, seguindo esses dois critérios aqui, né, como base para se chegar à verdade, tá? Nós teríamos uma base sólida, questionando de tudo que fosse minimamente duvidoso. Será que esse mundo existe mesmo? Né? Será? Eu estou vendo uma pessoa ali, mas será que aquela pessoa ela é real? Né? Ela existe? Por quê? Não tem pessoas que veem amigos imaginários? Então, como que eu vou saber que aquilo é fruto da minha cabeça, né? Ou se aquela pessoa realmente existe? Então, eu tenho que questionar e investigar aquilo. Tá? Aí, né, nós temos aí os níveis, né, de aplicação da dúvida, né? Onde que essa dúvida aí vai aumentando, né? Olha, ele vai falar que os sentidos não são fontes seguras do conhecimento. Né? Já citei isso para vocês. Ele questiona esse conhecimento vindo, né, dos sentidos, né? Porque eles já nos enganaram. A razão para acreditar que o mundo físico é uma ilusão e também a razão para acreditar que o nosso entendimento confunde o verdadeiro, né, como falso. O Descartes ele vai ter essa ideia, né, de dúvida, de colocar tudo à dúvida, que ele vai, né, se questionar se até mesmo o mundo físico, né, que a gente vive não é uma ilusão. Né? Ele vai falar que se isso não é peça de um Deus maligno,
né? Ele vai ter essa ideia de um Deus maligno, né, que poderia estar manipulando, né, toda a nossa realidade, como se fosse uma Matrix, né? Não sei se vocês já assistiram o filme, né, mais antigo aí, né, mas na Matrix é toda uma realidade falsa, né, que é construída, né, pelas máquinas ali. Então, como eu vou saber se eu não estou nessa Matrix, nesse mundo ilusório? Né? Eu tenho razão para acreditar que esse mundo físico pode ser uma ilusão, pode ser uma peça, né, desse Deus maligno aí tentando me manipular, né? E desses conhecimentos, né, que são verdadeiros ou falsos. Mas ele vai dizer que existem, né, conhecimentos que, independente de onde que a gente estiver, se a gente estiver dormindo, ou se a gente estiver acordado, né, se a gente estiver no mundo ilusório ou não, aquele pensamento ele será verdadeiro, né? Não será questionado como o conhecimento matemático, né? Então, o 2 mais 2 é 4, independente se eu estiver dormindo ou, né, acordado, aquilo é o certo, né? A pessoa não vai questionar aquilo. Tá? Então, se eu estiver num mundo onde que 2 mais 2 é 5, aí eu vou ter certeza de que aquele mundo ali é ilusório. Tá? A mesma ideia de um quadrado que tem 4 lados, né? Então, né, vem dessa ideia aí, tá? De que alguns conhecimentos, né, partindo aí, né, das nossas ideias inatas, eles são conhecimentos absolutos, e isso nos ajudaria a identificar, né, onde que a gente estaria, se a gente estaria, né, se o conhecimento seria verdadeiro ou falso. Tá? Então, nós temos essas dúvidas aqui que vão gerando para, né, Descartes. Então, resumindo aqui, né, a dúvida ela propõe separar o verdadeiro do falso, tá? O que pressupõe a crença na existência de verdades. Então, é claro que, né, a gente sabe que existem verdades, tá? Só que a gente precisa reconhecer quais, né, são verdadeiros e quais são falsas. Descartes acredita que não há conhecimento se as nossas crenças não forem justificadas, mas não que elas não possam ser justificadas. Aqui vai uma crítica, não sei nem se foi a ideia dele, né, mas vai uma crítica ao conhecimento produzido, né, pela igreja, né, naquele momento, né, de que muitas vezes não justificava as coisas escritas, né, na Bíblia. Tá? Ele vai falar que essas crenças elas podiam ser justificadas, mas se elas não fossem justificadas, não eram passíveis ali de, né, gerar um conhecimento nas pessoas. Tá? Imaginem uma pessoa que, né, cética, sem contato ali com a religião, ela chega na igreja, né, e vê lá o padre falando que Moisés abriu o Mar Vermelho. Aí ele já vai, né, se assustar. Aí vai falar assim, mas abriu mesmo? Como? Abriu, né, o mar? Como que ele fez isso, né? Aí o padre, não, abriu mesmo, né? Abriu e todo mundo atravessou, viu? Peixe de um lado, peixe do outro ali, né? No fundo do oceano ali mesmo, do mar mesmo. O cara vai sair da igreja, vai falar assim, não, para mim não dá isso. Agora, se, né, tem essa justificativa, né, fala assim, olha, o Moisés abriu o Mar Vermelho, né, para libertar os hebreus ali da escravidão no Egito, né, guiando eles de volta à Terra Prometida. Aí o cara fala assim, mas abriu o Mar Vermelho? Padre, não nesse sentido literal, né? Ele abriu o Mar Vermelho no sentido de que guiou, né, os hebreus por um caminho reto, tá? Porque a Bíblia não ia falar que ele, né, desviou, fez curvas ali, não. Tá? Então, até chegar ao Monte Sinai, então mostrando, né, aquele caminho verdadeiro. Então, assim, tem explicando, né, que aquilo é uma linguagem metafórica. O cara fala assim, não faz mais sentido isso, né? Então, está utilizando de uma linguagem metafórica, né, para justificar aí essa crença, né, esse conhecimento. Muito mais plausível, né? E né, como já eu reforcei aqui um pouco,
né, mas é bom sempre se alientar, Descartes rejeita a ideia de que o conhecimento comece com a experiência, porque os sentidos nos enganam, né? Ou seja, os conhecimentos advindos, né, pelos sentidos. Aqui ele vai criticar o empirismo que vai ser a outra corrente de pensamento, né, surgida aí nesse momento, iniciada ali pelo John Locke, né, o David Hume. Por quê? Ele vai falar que a principal, né, ideia de Descartes é o penso, logo existo. Né? Vamos trabalhar ela, aprofundar um pouquinho mais aí. Mas esse penso, logo existo, ele chega no conhecimento da sua existência sem fazer uma experiência. Então, ele vai falar de que o conhecimento não precisa vir necessariamente aí da experiência, tá? Mas sim do uso da razão. Porque eu não estou fazendo experiência e eu sei que um conhecimento é verdadeiro, né? A minha existência enquanto eu ser pensante, tá? Aí, né, vamos falar aí do método, né, cartesiano, esse método que o Descartes criou, né, para se chegar a uma verdade indubitável, né, uma verdade que não pudesse ser questionada, né, que tivesse bases firmes, tá? E esse método aqui, ele seria aplicado, né, exatamente para que todos os homens com pensamentos diferentes, né, pudessem chegar à mesma verdade, à mesma coisa, tá? Então, por exemplo, na matemática, independente de qualquer corrente filosófica, política, crenças que eu tenho, quando eu estou fazendo um cálculo matemático, eu vou chegar, né, no resultado, né, seguindo o método certo ali, da mesma forma que uma pessoa de uma etnia diferente, de uma religião diferente da minha, tá? Então, o método, né, ele seria algo para sintetizar, né, esse conhecimento verdadeiro aí, independente, né, das pessoas, tá? Por isso que ele se preocupa muito com esse método, né, para chegar a essa verdade inquestionável, onde que todas as pessoas pudessem, né, chegar a esse conhecimento. E esse conhecimento ele é fácil, né, de ser feito? Não, não é fácil de ser feito, tá? O Descartes ele tem até uma frase dizendo que não há nada, não há problemas, como é que é? Não há problemas difíceis com soluções fáceis, tá? Então, se é um problema difícil, você vai ter um trabalho aí também para estar resolvendo ele. Então, é um pensamento que de ordem matemática, né? Como eu disse para vocês, que tem um método, tá? Aplicando aqui a dúvida metódica ou dúvida hiperbólica, né? Que ficou conhecida, que é a dúvida exagerada, questionando, né, tudo aquilo ao seu redor. Então, o primeiro passo desse método é o passo da evidência, né? A dúvida criada aí pelos sentidos, não aceitar nada, né, daquilo que o deixe com dúvida, tá? Eu já vou dar um exemplo aplicando esses passos aqui para vocês. O segundo passo é o da análise, né? Dividir o objeto analisado em quantas partes possíveis e necessárias. Quando o Descartes estava, né, criando esse método, ele estava fazendo, como exemplo, o seu próprio pensamento, tá? Colocando em dúvida ali a sua existência, tá? Do seu pensamento e assim por diante. Mas eu vou dar um outro exemplo para ficar mais fácil. Partir dos objetos mais simples rumo aos mais complexos, tá? Então, depois de você dividir, né, essas partes aqui em quantas fossem possível e necessário, né, você começasse a remontar, né, essas ideias aí partindo dos conhecimentos mais fáceis para depois os mais complexos. E a enumeração, né? Revisar todas as etapas do pensamento. Então, depois de ter feito tudo isso, desmontado e montado de novo, né, você revisar aquelas etapas, tá? Então, a partir disso, né, de que uma ideia passou por todo esse método, você poderia considerar ela verdadeira, tá? Aí um exemplo aqui, ó. Você parte da dúvida do funcionamento de uma máquina de lavar, tá? É um exemplo aí. Ou, né, da existência daquela máquina ali.
Então, você está partindo da dúvida. Então, para você chegar ao conhecimento de como funciona aquela máquina, né, você primeiro tem que, né, partir dessa dúvida. Como? Como? Né? Não sei como. Então, você tem que... Né, a dúvida é o princípio do conhecimento. Tá? Não esqueçam isso. A análise, né, desse objeto aqui, ó, dividir o objeto analisado em quantas partes possíveis necessárias. Então, você vai desmontar a máquina todinha, tirar todos os parafusos, né, tirar ali a carcaça, as placas ali, né, enfim, vai desmontar ela todinha. Tá? Aí, você vai, depois de desmontar, ver todas as peças ali, você vai partir, né, você vai remontar ela, você vai fazer uma síntese, tá, dessa máquina, partindo dos objetos mais simples rumo aos mais complexos. Então, você começa ali, né, com a carcaça, com os parafusos, né, até chegar ali nos circuitos, né, que fazem, né, o funcionamento da máquina, que são as partes mais complexas. Tá? E depois você vai revisar todas essas etapas. Olha, ficou alguma peça de fora, né? Ela não está funcionando depois que eu desmontei e montei, né? Ou tá tudo certinho, tá igual. Então eu entendo essas etapas, né? Então essa máquina ela existe, né? Eu entendo o funcionamento dessa máquina, tá? Então esse método ele pode ser aplicado a qualquer coisa. Aqui partindo dos objetos mais simples e mais complexos, vocês podem, né, ter a ideia também da própria matemática, né? Que a gente começa com fórmulas sempre mais simples, né, na escola, e chega aí no terceiro ano aí do ensino médio, chega na faculdade aí, fazendo cálculos aí de números imaginários e, né, números que, enfim, né, o valor de x, né, já encaixa letra no meio do número, né, enfim, é algo até mais complexo para minha cabeça aqui. Então, o Descartes ele vai, né, dividir o pensamento humano, né, as ideias, em três. Tá? As ideias inatas, aquelas que nascemos com ela, né, aqui vocês já sabem quais são, né, a ideia de Deus e a ideia, né, dos conhecimentos matemáticos. As adventícias, que vão surgir através do mundo exterior, através, né, da experiência, por meio dos sentidos. Então, vejam bem, ele reconhece a existência desse conhecimento, né, mas não necessariamente ele julga ele como verdadeiro. O único que ele julga como verdadeiro, né, são essas ideias inatas. Os outros precisam, né, de testes. Né? Então, esse conhecimento vindo dos sentidos precisam passar por uma etapa aqui. Tá? A etapa ali do método cartesiano. E as fictícias, tá? Que são as originadas aí da nossa imaginação, que vem, né, dos outros sentidos. Tá? Então, tudo aquilo que a gente imagina é porque, né, a gente fez uma junção, uma mistura ali das outras ideias aqui, né, das adventícias e das inatas. Essas daqui, né, são sempre falsas. Tá? O próprio nome já diz, fictício, né? É irreal, né? Não é baseado em fatos reais. Então, por meio do seu método, né, o Descartes ele vai chegar à sua primeira, né, certeza, sua primeira verdade indubitável, né, que é resumida na sua famosa frase: penso, logo existo. Tá? Então, lembra que eu falei com vocês que o método ele estava fazendo com a sua própria existência, seu próprio pensamento? Então, após passar por aquele método, ele chega a essa conclusão de que, né, se ele está mergulhado em dúvidas, ele está pensando, né? Uma pessoa que tem dúvidas, ela está pensando. Então, se ela está pensando, ela existe, tá? Ao menos enquanto pensa. Então, essa é a verdade indubitável, tá? O que vai ser o modelo para Descartes. Então, olha só, ele está falando que enquanto, né, eu ser pensante, eu existo. Não quer dizer que algo que não pense, como uma fruta, uma pedra ali, não vai existir. Tá? Aí tem que passar pelo método. Mas a primeira verdade que ele, né, chega com o método dele é que todo mundo que pensa, pelo menos enquanto está pensando, existe. Tá? Isso é algo que parece ser bobo, mas é muito importante, né, para, né, a aplicação ali do seu método, para a validação, né, do seu método.
tá? E, né, ele vai crer na existência de Deus, tá? Então é algo que o seu pensamento, por mais que ele seja crítico os dogmas, por exemplo, né, o modelo, né, de ensino de verdade que a igreja, né, tinha passado, né, estaria transmitindo naquele momento, né, ele crê na existência, né, de Deus. Tá? Então, quando às vezes a gente faz alguma crítica à igreja, não necessariamente está fazendo crítica a Deus, né? Está fazendo crítica à instituição, aos homens que compõem aquela igreja, tá? E não à existência de Deus em si. Tá? Então, se eu falo que a forma, né, critico a forma com que a igreja estava transmitindo, né, as verdades, o seu conhecimento, não quer dizer que eu estou falando que Deus não existe. Né? Estou falando só que aquela forma, ela não, né, tem uma comprovação, né, uma forma que poderia ser diferente. Tá? Então, como que ele chega aí nessa crença aí da existência de Deus? Ele parte do seguinte: se eu penso, né, mas não conheço tudo, eu sou imperfeito, tá? Porque eu estou sempre com dúvidas. Tá? A dúvidas, ela gera o conhecimento, né? Ela é o princípio, gera o conhecimento, mas, né, mostra que somos imperfeitos, porque quem é perfeito não tem dúvida. Aí, né, nós temos algumas ideias inatas, né, do que é perfeito. Para a gente saber que algo é imperfeito, a gente precisa saber o que é perfeito, que é a nossa ideia inata de Deus. Né? Deus é perfeito. Tá? Então, é como assemelhando ao pensamento lá de Platão, né? De que nós precisamos ter uma ideia, né, do que é lá do mundo inteligível, né, do mundo né, das ideias, algo perfeito para a gente saber o que é a cópia, né, o que é imperfeito. Então, Deus é essa ideia inata, né? A gente sabe da perfeição, né, de Deus. Então, temos, portanto, a ideia de um ser perfeito, Deus, né, no qual a gente meio que faz uma comparação com o restante para a gente saber que aquelas outras, né, são imperfeitas, ok? Como só o que é perfeito Deus pode ser causa dessa ideia, Descartes conclui então que Deus existe. E aqui algumas citações, né, mais conhecidas, né, do Descartes. A frase, né, que eu tentei falar aqui com vocês: não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Né? Eu falei o contrário, mas o sentido permanece o mesmo. Tá? Mas o que eu sou, então? Uma coisa que pensa. E o que é uma coisa que pensa? Né? Falando aí, né, dessa dúvida, né, de Descartes, né, de sempre colocando em dúvida, tá? Penso, logo existo, a mais clássica, né? Não basta termos um bom espírito, o mais importante é aplicá-lo bem. A leitura de todos os bons livros é uma conversação com as mais honestas pessoas dos séculos passados. Para examinar a verdade é necessário, uma vez na vida, colocar todas as coisas em dúvida, o máximo possível. Né? A chamada aí dúvida hiperbólica, né? Questionando aí até a nossa própria existência. Então, gente, o que a gente precisa aqui ter em mente do pensamento de Descartes? Criou o racionalismo, né? O pensamento racionalismo, que por meio da razão nós vamos chegar a conhecimentos verdadeiros. Criou um método, né, para se chegar a esse conhecimento, né, verdadeiro. Então, o Descartes procurava, né, um princípio indubitável, né, de todas as verdades. Tá? Essa era a busca, né, de Descartes, algo que pudesse ser aplicado a todas as coisas. Né? Então, o princípio universal ali de todas as coisas, né, para se chegar a essas verdades indubitáveis. Tá? Então, essas são as duas coisas assim, mais importantes, né, que nós podemos tirar aí dessa aula, tá bom? E, como sempre, eu deixo aqui para vocês algumas atividades,
referentes não só à aula de hoje, mas também às aulas passadas, tá? E eu vou gravar um vídeo de correção com vocês comentando essas questões. Então, desejo vocês bons estudos, espero que estejam bem aí. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.